Meu nome é Bárbara e vou apresentar alguns conteúdos aqui da disciplina de fundações, iniciando pela introdução ao estudo das fundações e análise dos solos. E aí é claro que a gente precisa começar pela investigação geotécnica, que é o ponto aí inicial de um projeto de fundações. Então, definindo o termo, o que seria uma fundação? A fundação é o conjunto formado pelo elemento estrutural que a gente vai inserir no solo, podendo ser de concreto, metálico, de madeira, e o maciço de solo que o envolve. Então, a fundação, ela é esse elemento que busca essa interação entre esse elemento estrutural e o solo que o envolve. Então, é por isso que a gente tem que conhecer o comportamento do solo, as características desse solo, para conseguir ter um elemento de fundação seguro e econômico. Então, uma melhor solução para a nossa obra. Então, o que nós temos em uma obra, se a gente pensar nela como um todo? Nós temos aqui a superestrutura ou estrutura que vai demandar aí, que vai mandar cargas para o terreno. Essas cargas, elas podem ser recebidas pela mesoestrutura, que aqui está representada por esses blocos, e depois nós temos aí a infraestrutura, que é a fundação e vai ser a responsável por transmitir essas cargas, esse carregamento para o solo de maneira adequada, evitando aí deformações excessivas e qualquer patologia para a estrutura. Então, nós temos dentro, para atender esse objetivo da gente ter a melhor solução técnica e econômica e garantir que a gente não tenha deformações excessivas, muito menos colapso da estrutura por causa da fundação, nós contamos com alguns tipos, que seriam as estacas, as fundações rasas, que seria a sapata, o bloco, o radier, sendo que a diferença entre a sapata e o bloco é que a sapata ela é armada e o bloco não, ele é de concreto simples. E nós temos aí as fundações profundas, que são aquelas fundações que estão para abaixo de 3 metros de profundidade. Então, as fundações rasas, elas ficam até 3 metros de profundidade, e passando disso, nós temos as estacas e os tubulões. O tubulão, embora ele seja uma fundação profunda, ele trabalha ele trabalha no solo de forma muito similar às fundações rasas, porque ele trabalha por meio de uma base alargada. Então, a forma de trabalho do tubulão é muito similar às fundações rasas, porém, ele é executado com mais de 3 metros de profundidade. Nós temos tubulão céu aberto e também tubulão ar comprimido. A investigação geotécnica, né, que é o nosso pontapé aí no projeto de fundações, ela segue aí algumas recomendações da principal norma de fundações, que é a NBR 6122. Essa norma, a última versão dela é de 2019, e ela traz de forma muito clara a necessidade da gente executar uma sondagem não, na verdade, um plano de sondagem de investigação geotécnica para qualquer tipo de obra, qualquer tipo, desde uma simples casa, uma residência, até uma obra de maior porte, né, um porto, uma ponte, um edifício. Toda a obra, ela necessita de uma investigação geotécnica. E aí, investigação geotécnica, eu não digo só no tipo de sondagem, mas em número de sondagens, de elementos de distribuição dessa sondagem dentro do terreno. Por que a gente precisa tanto dessa investigação geotécnica? É para evitar patologias como rachaduras, prédios que acabam recalcando mais de um lado do que de outro, ou recalques que geram algumas patologias para obras, como trincas. Então, na verdade, a gente precisa evitar as patologias e fazer uma fundação segura para qualquer edificação.
Então, além da norma da NBR 6122, porque ela recomenda a execução, porém, depois nós temos normas específicas para nos auxiliar a montar um planejamento de investigação, de sondagens, quantos pontos de sondagem a gente vai precisar, como que eles vão ser distribuídos no terreno, porque a distribuição no terreno ela é super importante, porque a gente precisa mapear da melhor forma essa área em planta a ser construída. E também dando enfoque aí para pontos da obra que tem maiores carregamentos, né, que tem cargas mais acentuadas do que em outros locais. Então, tem uma série de análises que a gente faz para distribuir esses pontos de sondagem dentro de um terreno. Então, aí tem outras normas que nos auxiliam até também na execução de cada ensaio. Então, na programação da sondagem, a gente vai levar em consideração a topografia, as construções vizinhas, o projeto arquitetônico, né, para descobrir realmente onde que vai ser a projeção da área a ser construída, o projeto de estruturas, por causa das cargas, para a gente saber onde que essa estrutura vai solicitar mais, ela vai demandar de mais carga para a gente distribuir para o solo e poder fazer, então, a programação e locar essas sondagens. E é lógico que a gente pode ter necessidade de programações adicionais, tá? Sendo que a gente pode fazer as sondagens aí de forma preliminar, depois a gente pode fazer uma campanha específica para projeto e depois, conforme for executando as fundações e achar necessário fazer mais pontos de sondagens, a gente também pode pedir sondagens complementares, não só em números de sondagens, mas também em tipos de sondagens. A gente pode complementar, o SPT é um ensaio mais executado no Brasil, mas a gente pode também complementar com o SPTT, que é com medida de torque, o CPT, CPTU, que são ensaios de cone, Vanitest, sondagem mista, caso a gente encontre rocha. Então, tudo vai depender da necessidade da nossa obra, do nosso projeto. Então, cada obra tem que ser analisada individualmente. Então, sobre a introdução de fundações na investigação geotécnica, era isso que eu tinha para passar. Até mais. Continuando, então, o nosso estudo sobre investigação geotécnica para o projeto de fundações, vamos ver aqui alguns ensaios de campo, tá? Nós temos vários ensaios, além do SPT, sendo o SPT o principal aqui utilizado no Brasil e também em vários países do mundo, tá? Continuando, então, o nosso estudo sobre investigação geotécnica para o projeto de fundações, vamos ver aqui alguns ensaios de campo, tá? Nós temos vários ensaios, além do SPT, sendo o SPT o principal aqui utilizado no Brasil e também em vários países do mundo, tá? Só que os ensaios, a gente tem que entender que eles estão divididos em ensaios indiretos, semidiretos e diretos. Tá? Qual que é a diferença entre eles? A inserção ou não de equipamento no solo e a retirada de amostras ou não. Então, no caso dos ensaios indiretos, nós não temos
nenhuma inserção de equipamento dentro do solo e nem retirada de amostras, que é o caso aí que a gente tem dos ensaios geofísicos, né, por corrente elétrica ou por sísmica. São ensaios muito utilizados, por exemplo, para prospecção de petróleo, de gás natural, também de bolsões de água, né, subterrânea, mas eles não retiram a amostra, tá? Só que conseguem também pegar uma região assim de larga escala. É um ensaio importante em algumas ocasiões, porém ele não pode ser usado sozinho para um projeto de fundação, por exemplo, tá? Os ensaios semidiretos, nós temos a inserção do equipamento, porém sem a retirada de amostras, que é o caso do CPT, né, do ensaio do cone, CPTU, VANITEST, DMT e PMT. Já o ensaio direto é o ensaio que há a introdução de ferramenta no solo e há a retirada de amostra para análise. Então, esse ensaio, a análise da amostra, ela é muito importante para o projeto de fundação. Então, por isso que o SPT, que é o principal ensaio dentro dessa categoria dos ensaios diretos, ele é tão utilizado, porque a gente tem medida de resistência ao longo da sua execução e a gente também consegue a retirada de amostras, tá? Não que outros ensaios, como semidiretos, que se a gente pensar no CPT, o CPT também ele é muito utilizado nos projetos de fundações. E eu vou falar um pouquinho para você daqui a pouco por que ele é tão importante também, mesmo sem tirar amostras. Então, iniciando aqui pelo mais simples, que seria a sondagem a trado, tá? Que a gente pode fazer aí uma perfuração manual para coleta de amostras, porém amostras deformadas, tá? Então a gente não consegue ter aquela amostra que a gente consegue garantir, por exemplo, porosidade, teor de umidade, porque ela é deformada. Então a gente vai analisar mais ali tipo de solo mesmo que a gente tem. Mas isso a gente consegue identificar o nível d'água ao longo da perfuração, a gente consegue criar um perfil estratigráfico, porque a gente consegue, através dessas amostras, saber o tipo de solo para criar esse perfil. Só que a sondagem a trado por si só não fornece parâmetros de resistência necessários para um projeto de fundações, mas ela traz aí o conhecimento do perfil do solo. E aí a gente tem alguns tipos, que é a cavadeira, a espiral, helicoidal, o tipo de solo às vezes demanda mais de uma ferramenta do que da outra. Então, assim, para o projeto de fundação, a gente precisa ter noções de resistência. Então, numa sondagem a trado, a gente não consegue, só que se a gente colocar, que nem no SPT, uma percussão, a gente já consegue ter, que é o NSPT, a gente já consegue ter aí uma ideia de resistência. No caso do CPT, ele é super interessante que ele não traz amostras, mas para o projeto de fundações, o importante é ter a ideia de resistência. E aqui, ele é um ensaio que, inserindo a ponteira e arrastando o conezinho para dentro do solo, né? Então, ele vai, esse ensaio ele é interessante porque a cada 20 centímetros, conforme a haste ela vai entrando no solo, ela empurra a ponta, faz uma medida de resistência de ponta, depois puxa o corpinho e faz uma medida de resistência de atrito lateral. Então, para projeto de fundação, isso é fantástico, porque a gente consegue saber que é o que a gente precisa, por exemplo, de um projeto de estaca, como que a estaca vai se comportar por ponta e pelo atrito dela lateralmente com o solo, né? E aí também a gente tem aí uma relação, que é uma relação super importante que vai no relatório, que é a relação entre o atrito lateral e a ponta, tá? Nós temos também o ensaio CPTU. Esse aqui é importante quando a gente precisa saber o efeito da água no solo, qual que é a pressão neutra, porque aí a gente tem algumas pedras porosas nesse cone, nesse corpo, que vai fazer essas leituras da pressão neutra, que nada mais é do que a pressão da água. Já o VANITEST é um ensaio importante, porque se a gente pensar nas argilas moles, né, tem argila que quando a gente vai fazer o ensaio SPT, a gente vai golpear para ter
o amostrador padrão para ter aquela ideia de resistência, a gente não consegue medir, porque o amostrador ele simplesmente desce, né? Porque realmente é um solo muito mole. Porém, se a gente pegar o exemplo de Santos, nós temos prédios enormes apoiados nessa argila mole. Então a gente precisa, mesmo ela tendo uma resistência baixa, a gente precisa saber o que ela tem. Então aí que entra a resistência ao cisalhamento não drenado, né? Para a gente conseguir ter uma ideia da resistência dessas argilas moles. Então, o ensaio, o Vanitest, a hora que a gente insere essa palheta, a gente gira, né? E aí a gente mede essa resistência para gerar a palheta, a gente consegue então ter aí a resistência não drenada das argilas moles, por exemplo. O pressiômetro de Menar, ele é interessante porque a gente insere esse equipamento dentro de um furo, na profundidade que a gente quer ensaiar, e aí, ao inflar ao aumentar essa célula que a gente tem na ponta da haste, a gente consegue ter várias informações, tá? Aqui eu vou só destacar a principal, que é o módulo de elasticidade do solo, que é uma informação que não é fácil de se obter. Normalmente a gente acaba adotando valores aí de ábacos, de livros da área, porque é uma informação difícil de obter e esse ensaio traz ela para a gente. E aí o que acontece? A gente tem vários ensaios que podem auxiliar a gente de várias formas, sendo que aqui no Brasil a gente não consegue ficar sem o SPT. E a gente pode colocar a medida de torque no SPT, até a medida de torque vai auxiliar também em obras em argila mole, como os outros ensaios, o Vanitest auxilia. Tem obras, por exemplo, obras que a gente tem solos contaminados, que a gente não pode retirar a amostra, usa o CPT, que aí a gente vai conseguir fazer o projeto de fundação com base nele, sem colocar nenhum trabalhador em risco. Então, cada obra vai ter que ser pensada individualmente e ver qual que é a investigação mais adequada para ela, sendo que a investigação é um investimento que vale a pena e custa a proporção de custo de uma investigação bem feita frente ao custo total da obra é muito pequeno e é uma coisa que é melhor a gente não negligenciar porque lá na frente pode gerar patologias para a obra. Então, esses foram os tipos de ensaio geotécnico. Até mais! Vamos falar um pouquinho mais sobre as sondagens de simples reconhecimento, famoso SPT. Bom, o SPT é o tipo de investigação do subsolo mais utilizado no mundo, principalmente quando se fala de solos tropicais, que é o nosso caso, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre as sondagens de simples reconhecimento, famoso SPT. Bom, o SPT é o tipo de investigação do subsolo mais utilizado no mundo, principalmente quando se fala de solos tropicais, que é o nosso caso, tá? Porque na Europa eles acabam usando um pouco mais de CPT, até por ser um ensaio mais moderno do que o SPT, mas sem sombra de dúvida o SPT é o mais utilizado. Ele consiste no ensaio em que a gente vai perfurar o solo e vai retirar a amostra através de um amostrador padrão. Porém, esse amostrador padrão, ele não vai ser responsável só por retirar a amostra, mas também em dar para a gente informações de resistência desse solo. Então, olha que interessante, a gente vai ter, fazendo o SPT,
a gente vai ter um perfil estratigráfico do solo, nós vamos saber onde tem nível d'água e nós vamos saber também a resistência ao longo da profundidade de ensaio, tá? Então, a gente, lógico que para esse resultado, eu faço um ensaio aqui e para qualquer outra pessoa do mundo entender, ou aqui no Brasil entender e utilizar no projeto como dado de resistência, é lógico que esse ensaio tem que ter um padrão, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem como padrão a quantidade, o peso, que é o martelo de 45 quilos, caindo a uma altura de 75 centímetros. Então, existe uma série de padronizações nesse ensaio que é para a gente garantir a energia, porque é essa energia que vai refletir nos nossos cálculos de capacidade de carga dessas fundações, tá? Então, por isso que é super importante a gente acompanhar esses ensaios para saber se eles estão sendo executados da forma correta, se os golpes estão sendo dados da altura correta, se o equipamento está em bom estado, porque senão ele não vai refletir de forma segura dentro dos nossos cálculos, tá? Então, nós vamos escavar o primeiro metro de solo e depois a gente vai fazer uma sequência de 55 centímetros de escavação e 45 centímetros de golpes, contando esse número de golpes a cada 15 centímetros. Mas nós vamos golpear no total 45 centímetros do amostrador padrão. Só que o NSPT, que é o número que a gente vai inserir dentro dos nossos cálculos, é a soma de golpes dos últimos 30 centímetros, tá? Mas na maioria dos relatórios, a gente acaba tendo todos esses números, mas o que a gente vai utilizar é a soma de golpes dos últimos 30 centímetros. É um ensaio simples, que ele é baseado apenas num tripé, que a gente consegue para levar até para lugares de difícil acesso, né? Feito por poucas pessoas, então é um ensaio que a gente consegue realmente aplicar na maior parte das obras. E aí depois, as amostras que a gente vai coletar de metro em metro, porque a gente vai escavar 55, cravar o amostrador padrão em 45. Então, isso vai resultar em amostras de metro em metro, que vão ser examinadas e depois vão ser lançadas dentro de um boletim de sondagem. Esse boletim, que é o que a gente vai utilizar nos projetos de fundação, tá? Então, aqui vai ter informação de nível d'água, a gente pode ter aquela soma dos golpes dos últimos 30 centímetros expressa em gráfico, então a gente começa a ver aqui, ó, que nem a resistência, a gente sabe onde a resistência vai aumentando, para escolher até onde vai a nossa fundação. E aí depois, se a gente quiser complementar esse ensaio, a gente pode ter a medida de torque, tá? E aí o torque a gente usa um torquímetro e depois, né, em profundidades que a gente pré-determinar, ou a gente pode fazer nas mesmas profundidades que faz o SPT normal, de metro em metro, a gente gira esse torquímetro e aí ele vai dar uma resistência para romper a adesão entre o solo e o amostrador. Então, é lógico que é mais um parâmetro de resistência que pode nos auxiliar aí nos projetos. E aí, tem algumas sondagens que a gente... a sondagem a gente vai prosseguir até ela dar o impenetrável ao amostrador ou impenetrável ao trépano. Se é uma obra de grande porte, com cargas elevadas, e a gente precisa entrar com essa fundação na rocha, a gente faz uma sondagem mista, que seria medidas de SPT até a rocha, e depois a gente entra com uma sonda e tenta tirar amostragens dessa rocha, ensaiar essa rocha para saber sua resistência, para saber se ela está fraturada ou não, tá? Então, a gente vai tirar aí vários dados desse ensaio. Então, essa sonda que a gente coloca para fazer esse ensaio, ela usa algumas coroas que são responsáveis por cortar e trazer testemunhos da rocha para a superfície. Então, aí nos boletins a gente vai ter separado a parte que foi feito SPT,
né, com as medidas lá com os golpes no solo, e aí a hora que a gente entra na rocha, o resultado ele é expresso de uma outra forma. Então, a gente vai ter uma informação importante que é o RQD, porque quando a gente tira as amostras, os testemunhos que a gente chama, eles são armazenados em caixas como essa, e a gente vai analisar todos os trechos que a gente tiver com mais de 10 centímetros sem fratura, né, para a gente poder ter aí o valor de RQD, tá? Então, a gente vai verificar aí num tamanho específico de testemunho, qual que é a porcentagem de elementos que a gente tem com mais de 10 centímetros sem estar fraturado, inteiros, né? E depois a gente consegue também, pode ver que ela vem assim, a gente pode tirar, moldar corpinho de prova e colocar na prensa e ensaiar similarmente ao que a gente faz ao ensaio de concreto, tá? Então a gente vai lá, faz um ensaio de compressão axial para saber também a resistência dessa rocha. E aí, pela análise, né, visual dessa rocha, também a gente consegue saber qual que é a qualidade e também medir aí o RQD. Isso é o que a gente chama de sondagem rotativa, que junto com o SPT, dentro de um mesmo boletim, vira a sondagem mista. E aí, aqui, depois a gente tem, dentro das normas, a gente tem como classificar a rocha pelo número de fraturas por metro, pelo RQD, tá? E pela resistência, depois que a gente fez o ensaio de a compressão simples, né? A gente consegue também saber se é uma rocha branda, como acontece nas rochas sedimentares, né? Ou então, se é uma rocha bem resistente, se a gente pensar em basalto, né? Então, aí a gente consegue classificar e saber como que a gente pode contar com essa rocha nos projetos. E quando eu falo em fundação em rocha, eu não estou falando só de estacas, não, também fundações rasas. Se a gente pensar em prédios com muitos subsolos, e a gente vai escavando esses subsolos e faz a fundação lá embaixo, a gente já está muito próximo da rocha, então pode ser que a gente tenha que fazer ali sapatas de fundação, que são fundações rasas, mas que estão alcançando e vão ficar apoiadas em rocha, né? Então, são vários tipos de fundações que a gente pode colocar apoiada ou até entrar dentro, entrar na rocha para também garantir aí atrito lateral, no caso das estacas. Então, sobre o ensaio SPT, era isso que eu tinha para dizer. Então, até mais.